Salve galera, beleza? Tudo bem? Bom dia para vocês. Estamos iniciando nossa conversa de hoje, nosso vídeo de hoje, que versa sobre uma tática e uma técnica que algumas pessoas disseram que estavam com dúvidas. Então eu acabei preparando esse vídeo para tirar toda e qualquer dúvida que vocês teriam sobre um conceito bem importante que opera extremamente bem em criptomoedas e mercado americano. O conceito basicamente é o conceito do topo duplo e o fundo duplo. Como funciona especificamente essa situação e como que a gente pode operar esse tipo de cenário? Vamos dar uma olhada nisso especificamente? Vamos lá então imediatamente. Então o topo duplo ou o fundo duplo, se vocês preferirem, tá? Vamos começar pelo fundo duplo, porque o fundo duplo é um sinal de compra, enquanto que o topo duplo seria um sinal de possível venda. Eu vou colocar aqui exemplos no QQQ. Depois a gente pode colocar exemplos em outros ativos ou até mesmo procurar exemplos em outros ativos para que a gente consiga então capturar todo o conceito, toda a ideia que existe por trás dessa ferramenta. Mas antes vamos abordar o aspecto mais técnico do cenário como um todo, tá? Existem diversos tipos de fundos duplos diferentes. Quando a gente desenha um fundo duplo, usualmente falando, a primeira vez que foi descrito o padrão fundo duplo foi quando se observou que o mercado fazia um fundo, passava-se um período de aproximadamente uns 15 dias, havia um novo recuo, o preço encostava exatamente na mesma região anterior, 30 dias depois, em média entre 30 a 40 dias depois, e aí rompia esta região que recebe o nome de vale. Então, o fundo duplo, ele é caracterizado, o clássico, tá? O fundo duplo é clássico, ele é caracterizado por uma distância entre um fundo e o outro de aproximadamente 30 dias. A gente tem uma distância deste fundo para esse fundo de 15 dias e a distância desse fundo para esse fundo de 39 dias. Então, nós poderíamos dizer que aqui o movimento mais clássico é um fundo, volta a subir, produz o vale, que é essa região aqui, o nome do topinho que fica entre uma região de fundo e o outro fundo é vale. Não sei porque deram esse nome, honestamente falando, mas é um nome estranho no meu entendimento. E depois disso, tem um novo recuo que toca exatamente o mesmo nível de fundo anterior e cria-se, então, aqui no caso foram 39 dias depois, um fundo, um 1, 2, 3, e a partir da ruptura dessa máxima aqui, inicia um movimento de alta que rompe o vale. Depois que a gente rompe o vale, a gente forma um pullback, ou seja, um recuo até o vale rompido e, posteriormente, a gente vai buscar o alvo final, que seria o retorno de tudo isso. Ponto. Então, tecnicamente falando, o fundo duplo vai ser produzido quando a gente tiver um movimento de recuo. Logo após esse recuo, a gente dá um repique, a gente volta a recuar, a gente toca esse nível e a gente volta com o objetivo sendo início de todo o movimento que aqui está. Nessa situação toda, então, nós temos 3 pontos de compra possíveis dentro de um fundo duplo. Quais são os pontos de compra possíveis dentro de um fundo duplo? O primeiro ponto, que é o ponto mais agressivo, que é quando a gente se aproxima-se desta região que aqui está, que é o fundo anterior, então a gente vem caindo, e durante esse movimento de queda que a gente vai fazendo, a gente se aproxima daqui, e a gente faz uma mínima mais baixa e mínima mais alta, a gente produz um 1, 2, 3, e quando rompe a máxima desse 1, 2, 3, a gente executa a nossa entrada, com o nosso stop abaixo dessa mínima, com uma realização parcial sendo no vale e com a realização final sendo lá em cima. Então este é o ponto de entrada número 1. Este ponto de entrada é o mais agressivo, tá? Porque aqui nós estamos comprando tecnicamente ainda dentro de uma tendência de baixa. E por isso o risco ele é maior, não é um risco, não é algo tão tranquilo assim. Ele pode ser alimentado, obviamente, e pode ser inclusive fortalecido se nós estivermos observando o fundo duplo nessa situação e o mesmo momento que a gente tem o fundo duplo se formando a formação e criando 1, 2, 3 de compra aqui, a gente observar, por exemplo, uma divergência altista aparecendo no indicador. Então, se a gente tiver um estocástico lento dando divergências altistas, ou se a gente tiver divergências aparecendo, isso fortalece a criação do fundo duplo aqui produzido. Bom, o segundo ponto de entrada é quando o mercado vem e consegue romper esta região, que é a região de vale. Então, no rompimento do vale, seria o ponto número 2
de uma possível entrada. Essa entrada ela é uma entrada mais confortável que a entrada número 1, mas ela tem um stop um pouco mais longo e, portanto, a relação risco-benefício às vezes não é tão favorável assim. A entrada mais confortável de todas é quando acontece o pullback até o vale que foi rompido e a formação de uma mínima mais baixa, mínima mais alta, produzindo um fundo, que é o 1, 2, 3, e daí nós podemos trabalhar este ponto de entrada com um stop bem mais curto e com o alvo sendo o topo anterior. Então aqui, olhando o cenário do próprio QQQ dentro desse vale, veja que a gente faz o recuo, a gente toca esta região aqui novamente, não temos divergências entre este fundo e esse fundo, nós estamos no mesmo nível. A gente forma aqui o 1, 2, 3 de compra, veja que esse 1, 2, 3 ele aparece exatamente nesse ponto aqui. Então esta aqui seria a entrada número 1, a entrada que acontece como 1, 2, 3. Isso aqui acontece em dólar, isso aqui acontece em índice futuro, acontece em criptos e acontece também em mercado americano. Veja que o cara comprou aqui, colocou seu stop nesse nível, leva um calor por alguns dias, depois o mercado volta a subir, ele volta a ficar feliz. Aqui bate no vale, aqui ele está realizando o parcial. Depois que ele realizou o parcial, ele vai observar esse rompimento aqui está sendo validado agora, ele não comprou ainda. Ele poderia comprar aqui, no momento que rompe essa região? Sim, essa aqui seria a entrada número 2, eu acho ela perigosa. Essa entrada número 2 produzindo agora um pullback, agora ele tem novamente um 1, 2, 3 sendo produzido aqui, e o rompimento dessa região seria para ele um ponto mais seguro. Rompeu, acionou a entrada, ele vai ter um novo pullback, veja que esse pullback permite a ele mais uma entrada aqui. Se o cara comprou neste ponto, o stop dele está abaixo dessa mínima, ele ainda não foi estopado. Forma-se agora 1, 2, 3 de compra nesse pullback que aqui está. E agora vai permitir para ele uma boa posição, um bom ponto de entrada acontecendo na ruptura dessa máxima para trazer o alvo, no mínimo, nessa região aqui, ó, que é a próxima resistência. Então veja que depois de ter feito o movimento, aciona a entrada. Se ele colocou o stop dele bem curtinho, ele levou um stop aqui e precisou recomprar quando rompe aqui. Se ele colocou o filtro do Joy Ross, que é uma ferramenta bastante útil para a maior parte dos traders, neste caso específico, o cara colocou o seu ponto de entrada aqui, o stop dele está aqui embaixo, ele ainda assim leva um stop. Vejam que não deu entrada aqui, não deu entrada aqui, não deu entrada aqui, e 1, 2, 3 ele se forma somente aqui, ó, quando rompe esse ponto. Então aqui teria sido a entrada dele. E se ele fez a entrada dele aqui e colocou o envelope do Joy Ross de segurança, então neste caso específico, o stop dele ainda assim foi pegado. Então aqui ele não conseguiu fugir de absolutamente um stop, que aconteceu aqui, uma busca de stop, uma busca de liquidez que o mercado produziu, e daí quando rompe essa máxima aqui, ele entende isso como sendo um trap e poderia tomar a posição aqui, e daí o stop dele vai ficar abaixo dessa mínima e o alvo dele vai ser lá em cima, e daí nesse primeiro trade aqui ele leva um loss de 4%, mas no próximo trade que busca o alvo, ele bota um ganho de quanto? Ele comprou aqui novamente, um ganho de 10%, e com isso ele recupera o loss que ele levou. Isso é um fundo duplo observado e trabalhado. Bom, mas aí existem alguns pontos e algumas variações dentro desse modelo. Nem todo fundo duplo, nós teremos os preços exatamente no mesmo nível. Às vezes vamos ter o que eu chamo de fundo duplo Genzo. O fundo duplo Genzo é quando o fundo seguinte ele se forma um pouquinho acima do fundo anterior, tá? Ou quando ele se forma violando o fundo anterior e formando um trap. Então veja que aqui nós temos uma situação em que o mercado faz uma queda, forma um fundo, a distância entre este fundo e esse fundo não está nem perto de 30 dias, é uma distância de 7 dias, e esse tipo de fundo recebe o nome de fundo reflexo. Reflexo porque ele é mais rápido do que o normal, ele se forma em questão de 7 a 8 dias. E veja que esse fundo aqui, a gente tem caracterizando ele o segundo fundo perdendo a mínima do fundo anterior e formando um trap. Este aqui é o fundo duplo que eu mais gosto de operar, especialmente para criptos. O meu stop ficará imediatamente abaixo da mínima do candle que tentou perder o primeiro fundo e meu alvo fica no mínimo o topo de todo o movimento aqui em cima. Então nós estamos falando de um alvo de quase 5,73% com stop de 3,78%. Então isto que vocês estão vendo é um fundo duplo reflexo, mais rápido, mais ágil, com a formação de um segundo fundo montando um trap. Eu entendo ser o melhor fundo duplo possível, especialmente se isso acontecer depois de um movimento muito amplo de alta. Uou!
Mas stop, tu tinha dito que o fundo duplo acontecia depois de uma queda. Sim. Classicamente falando, fundo duplo acontece depois de uma longa queda, em que ele faz isso, isto, e depois tem um trap aqui, e derrompe o trap e dispara para cá. Sim, mas melhor é quando acontece um movimento em que tu tens uma alta anterior, um recuo, forma-se esse fundo, de preferência até mesmo este fundo se formar acima de uma média móvel subindo. Então vejam que aqui nós temos mais um fundo duplo Genzo, em que a gente faz o recuo, volta, recua. A gente tem divergências altistas aqui claramente, só que esse nível está mais alto que o prévio. Quando rompe esse 1, 2, 3 aqui, é mais uma compra de fundo duplo. O stop não pode ficar aqui, é um stop muito curto. O stop deve ficar abaixo da mínima desse candle que aqui está. E o mercado anda, e vejam que andou, mas mesmo assim o cara levou stop, que aqui falhou, de fato, esse fundo duplo reflexo falhou. E o cara foi estopado aqui. Tendo sido estopado aqui, ele naturalmente vai entender agora esta produção aqui como um novo fundo duplo. Só que aqui aconteceu uma situação importante. O mercado reverteu tendência. Aqui foi 2023, o mercado fez essa reversão. E veja que ele até acionou o fundo duplo. O movimento de alta conseguiu vir até esta resistência que aqui estava. E se ele não realizou aqui, ele vai ver a perda desse fundo duplo acontecendo e o mercado andando dentro de uma tendência de baixa mais importante, que foi o que aconteceu nesse período que aqui estava. Então, quando tu trabalha um fundo duplo, normalmente eu procuro produzir uma realização parcial, pelo menos no vale, para que eu não tenha problemas maiores. Por exemplo, aqui o cara teve um fundo duplo, se o cara pensou em comprar aqui, chegou já nesse nível aqui, o cara tem que estar realizando parcial aqui, obrigatoriamente. E veja que aqui a gente tem a formação de um trap em cima desse fundo, e forma-se então aqui o que chama o padrão de fundo triplo, que são 3 fundos. Tá? Normalmente, se o cara entra aqui mais uma vez, o alvo dele tem que ser no mínimo essa região, para ele poder realizar nesse ponto e sair do trade observado. Vamos colocar isso em criptos agora, só para a gente poder dar uma olhada como é que funciona em criptos. Vamos colocar isso dentro de um gráfico de 240 minutos de criptomoedas, para que a gente tente entender o que seria um fundo duplo. Aqui tem um fundo duplo clássico, não é clássico, é um fundo duplo reflexo, em que a gente tem um movimento de alta, acontecendo aqui. A gente volta a recuar, forma um fundo, faz um repique, mais um recuo até o nível do fundo anterior. Esse recuo aqui, ele forma um 1, 2, 3 de compra aqui. Esse 1, 2, 3 de compra aciona nesse ponto de compra aqui. O stop da posição abaixo desse fundo aqui. O alvo da posição sendo no mínimo o topo anterior. Pimba, um trade de 9%. Um stop de quanto? 4,37%. Se a gente tiver 50% de acerto aí, nós estamos fazendo dinheiro. Aqui tem um fundo duplo reflexo, mais o fundo duplo reflexo aqui. Observem que a gente fez um movimento de alta prévia, faz pelo recuo. Isso aqui também poderia ser chamado de movimento A, B, C e dispara. Então veja que esse movimento aqui que a gente faz, movimento de alta, não rompe o topo em A. Voltamos a recuar, formamos um fundo no mesmo nível do fundo em B. O ideal para mim é que esse fundo em D seja um fundo até perdendo a mínima do fundo em B. Eu prefiro que faça um trap ali. Não foi o que aconteceu aqui. Então, se o cara está olhando aqui a Ripple, o que ele estaria pensando? Eu vou comprar essa ruptura aqui. Com o meu stop ficando abaixo dessa mínima aqui. E meu alvo sendo no mínimo, o topo anterior que aqui está. Se o cara observou um movimento anterior forte como esse, entende isso aqui todo como um ABCD, ele trabalharia o alvo até mesmo sendo toda a amplitude do alvo do movimento a partir do fundo D. Então, no caso, o alvo estaria em 93. E seria um alvo de quase 38%. E a gente vê o mercado indo, batendo no alvo, atinge o alvo e liquida o nosso trade. Isso aqui é um fundo duplo dentro de uma tendência de alta. Então, isso é um fundo duplo dentro de uma tendência de alta. Fundo duplo reflexo numa tendência de alta. É diferente, por exemplo, de um cenário como este, em que a gente vinha numa tendência de baixa, nós vínhamos em uma estrutura de baixa, aí o mercado faz um fundo importante, que é este, repica, volta a recuar, toca no mesmo nível do fundo anterior, forma-se 1, 2, 3 de compra. Em verdade, aqui, ó, o cara já estaria pensando em comprar essa ruptura, porque seria 1, 2, 3 em cima do fundo anterior. Forma um novo 1, 2, 3 e ele pensa em comprar aqui, colocando o stop dele abaixo desse fundo, e o alvo para um RP no mínimo aqui, e para uma realização final aqui. Então, este aqui é um fundo duplo. Vejam que eles parecem a mesma coisa, tá? Mas esse é um fundo duplo diferente, porque esse fundo duplo ele aparece realmente como sendo um fundo duplo clássico de reversão de uma tendência de baixa, enquanto que esse que a gente visualizou aqui, ele é um fundo duplo de continuação da tendência. Movimento de alta, recua, volta, sobe, mais alta. A, C
Esse aqui é o ponto C. E nesse modelo, tu tens uma compra possível aqui, entrada número 1, uma compra na ruptura do topo C, entrada número 2. Se tu tiver um pullback, a entrada número 3. Muito bem. A gente tem agora, por último, antes que esse vídeo fique muito longo, o conceito diametralmente inverso, que é o topo duplo. Bom, o topo duplo basicamente tem dois tipos de topo duplo. O primeiro topo duplo, o mercado vem numa tendência de alta, bate num topo, segura, volta a subir, geralmente uns 30 dias depois, toca no mesmo topo, forma uma máxima, massa mais alta, máxima mais baixa e afunda. Perde o vale em C, geralmente tem um pullback e faz novo movimento de queda. O topo duplo, tá? Ele geralmente vai ter divergências baixistas acontecendo aqui. Este é um topo duplo de reversão. E existe o topo duplo de continuação. O que é um topo duplo de continuação? É quando o mercado vem numa tendência de baixa, como a gente está vendo aqui, sobe, recua, não perde o fundo anterior, volta a subir, estabelece um topo no mesmo nível do topo anterior e afunda. Este aqui é um dos padrões mais frequentes que aparecem em criptomoedas e ele é absurdamente rentável. Ele é absurdamente rentável. O topo duplo numa tendência de baixa. Então o mercado vem recuando em topos e fundos descendentes. Aí ele faz isto. Geralmente ele tenta romper o topo anterior chamando o comprador. O cara acredita que é um pivô de alta. E daí no candle seguinte perde a mínima e ele vem. Como aconteceu aqui. E como aconteceu, por exemplo, vamos pegar num outro cenário. Aqui, ó, vamos pegar um cenário que fique bem claro para vocês entenderem o conceito e a ideia. Até poderíamos dizer, eu prefiro pegar os exemplos mais claros, porque depois que tu pega um exemplo claro, pegar os mais complexos é mais fácil. Serve que aqui a gente tem uma situação dessas, na verdade várias. Ó. Primeira situação, o mercado está em tendência de baixa. Fundo, topo, fundo. Aí ele volta a subir, faz um topinho aqui, aí ele faz o recuo. Esse recuo não perde o fundo anterior, aí ele faz mais um topo aqui, topo duplo em tendência de baixa. Tu vende na perda dessa mínima, stop acima dessa massa e o mercado vem. Alvo no mínimo, fundo prévio. Veja que aqui a gente tem um novo movimento em que o mercado faz um repique, topo aqui, mais um fundo aqui, topo aqui, mais um recuo aqui para buscar o fundo prévio. E daí ele faz mais um ciclo de alta, topo aqui, volta a recuar, não perde o fundo, faz um novo topinho aqui. Se o cara vendeu aqui e colocou o stop dele bem curto, ele é violinado por essa chamada de compradores que foi feita, por essa busca de liquidez feita pelo institucional. E aí, quando perde essa mínima, ele é obrigado a vender de novo, com stop acima dessa máxima e com alvo aqui embaixo. E daí aqui ele botou um resultado brutal em cima de um topo triplo no 240 minutos. Isso também é visto dentro de um gráfico diário, sem dúvida alguma, exatamente o mesmo conceito e a mesma ideia. Ó, topo triplo numa tendência de baixa. Vou pegar aqui um gráfico diário que tenha feito um topo duplo numa tendência de baixa. Aqui tem uma. Olha que bonito. Olha que bonito. Olha que elegante. Topo, perde essa mínima. Vem para cá. Vamos pegar o próprio BTC. BTC, tá? Fundo duplo em tendência de alta. A gente faz movimento de alta, recua, faz um fundo em cima do topo anterior. Observem como esse fundo aqui, ele está tentando perder o fundo prévio. Quando rompe essa máxima, uau! Lindo movimento. Fundo duplo em tendência de alta, fundo duplo de continuação. E aqui a gente vai ver um topo duplo de continuação. Queda, repica, queda, não perde o fundo anterior, volta a repicar, chama comprador, estopa o comprador e empurra o comprador para baixo. Topo duplo em tendência de baixa. Vou pegar aqui mais alguns exemplos, só para fixar bem o conceito com vocês. Eu tenho um bem clássico. Tendência de baixa, topo, fundo, não perde fundo prévio, volta a subir, toca o topo anterior, topo mais uma vez, perde essa mínima, venda. Topo duplo em tendência de baixa, isso num gráfico diário. Isso pode ser visto nos mais diversos padrões que vocês estarem trabalhando, tá? Nos mais diversos padrões acontece esse movimento, exatamente esse tipo de movimento. E pode ser trabalhado dessa maneira. Mais um fundo duplo em tendência de alta. Alta, fundo, volta a subir, fundo, volta a subir, rompe aqui. O cara até poderia ter dito que aqui teve um movimento de alta, fundo, volta a subir, fundo no mesmo nível. Então, eu até poderia chamar isso de um topo, um fundo triplo produzindo entrada nesse rompimento aqui. Vamos olhar o mercado americano.
Vamos pegar aqui a Tesla. Tesla faz muito fundo duplo e muito fundo triplo. O mercado americano produz muito esse padrão, é algo bastante frequente dentro dos mercados dos ativos principais para o mercado americano. Aqui a gente tem topo duplo em tendência de baixa. Observem, topo, fundo, pá. Tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui. Um cara agressivo poderia ter pensado em comprar aqui, e aí já teria... Quando ele compra aqui com o stop nesse nível, achando que é um fundo duplo, quando bate aqui ele já vende. E quando forma esse topo aqui, ó, esse 1, 2, 3 desenhado aqui, 1, 2, 3, ele pensa em vender a perda essa mínima. Depois, quando forma esse trap aqui em cima desse topo anterior, ele perde essa mínima, ele bate na venda forte aqui, ele sai de qualquer posição comprada que ele tenha feito por esse fundo duplo, e agora ele está observando no mínimo esse movimento de queda aqui, ele quer pegar essa amplitude aqui para baixo e faz um belo movimento, como a gente está vendo aí. E aqui tem mais um movimento de topo duplo em tendência de baixa. Você está dentro de uma tendência de baixa, faz uma queda, certo? Essa queda volta a subir, forma este topo, um novo movimento de queda, faz mais um topo, quando perde essa mínima, topo duplo em tendência de baixa e mais prosseguimento de queda. Vou pegar um exemplo aqui mais fácil de ser lido pelos amigos. Aqui, ó, fundo duplo em tendência de alta, movimento de alta, recua, esse é um fundo duplo reflexo, volta a subir, não rompe o topo anterior, forma este 1, 2, 3 e a entrada rolando aqui com um ciclo de alta acontecendo, tá? Então, fundo duplo em tendência de alta. E o fundo duplo clássico de reversão principal, que a gente vai ver, tem que ter uma separação de 30 dias entre um fundo e outro. Por exemplo, aqui e aqui, foi até mais do que 30 dias, 134 dias. Aqui tem mais um fundo duplo claro, fundo e fundo. E aqui mais um fundo duplo de refeição perfeitamente desenhado. Esse aqui tem uma distância de quase 15 dias entre um e outro, fundo e fundo. Então aqui o cara cogita a entrada aqui, stop nesse nível, vai fazer uma RP nesse topo anterior, e se romper o topo anterior, como aconteceu aqui, ele espera o pullback para comprar nesse ponto, para daí entregar um movimento de alta mais amplo. E aqui, topo duplo em tendência de baixo, venda aqui. Viram que lindo? Cara, isso tecnicamente é muito legal, muito bacana de ser feito, é algo que eu acho que vale muito, muito, muito a pena. Mas o pessoal me pergunta muito, galera, Stomer, onde é que eu compro, por onde que eu posso comprar minhas criptos com maior tranquilidade e segurança? Deixa eu fazer um jabazinho aqui. Coinbase, tá? A Coinbase, a gente fechou uma parceria com a Coinbase. Coinbase é uma excelente exchange americana, talvez a maior exchange americana, controlada e regulamentada pela SEC, de uma maneira que a SEC mantém a segurança de toda a operação. É uma exchange extremamente forte, inclusive listada em bolsa no mercado americano. E se você abrir sua conta na Coinbase através desse QR Code, você vai receber R$20 em Bitcoin direto na sua conta da Coinbase, além de estar podendo seguir todas as formas com que eu trabalho no mercado de criptomoedas. Espero vocês lá comigo na Coinbase para que a gente possa então olhar cada vez mais o mercado de criptos, entender um pouquinho mais tudo isso. Espero que tenham gostado também deste nosso vídeo sobre fundo duplo e topo duplo. E sim, a gente pode trazer isso para o mercado de day trade, índice futuro e dólar, e nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Tudo de bom, até mais e uma ótima semana. Até mais.